Eu trabalho com gestão de projetos desde sempre, assim. Sou formada em comunicação e tenho incursões aí na economia, na gestão, na arquitetura, no design, que acho que são disciplinas legais que só complementam e ajudam para quem trabalha com gestão. Em 2012, eu me envolvi com a Casa da Cultura Digital, que é Casa da Cultura Digital de Porto Alegre, que é uma irmã, filhote da Casa da Cultura Digital de São Paulo. E uma produtora cultural, que é a Nono Joriz, ela nos respondeu dizendo que ela tinha ficado sabendo de um proprietário de um imóvel no bairro Floresta e que ele estaria disposto a conversar porque ele conhecia o projeto da Casa da Cultura Digital de São Paulo. E eu entrei por aquela portinha que está aberta lá, a portinha da direita, e a gente ficou muito encantado com o lugar, assim, foi realmente amor à primeira vista. Nesses imóveis aqui, então, eles estavam desocupados e tinha, nossa, umas escoras para as sacadinhas não caírem. Realmente o lugar estava, apesar dele estar nesse estado, era um estado para nós incrível, porque nos dava liberdade total para criar, né? O que aconteceu, na verdade, foi que a Casa da Cultura Digital nunca veio para o Vila, por N motivos, mas eu fiquei, para contextualizar um pouco também o nascimento de tudo isso aqui. 2012 foi um ano bem significativo em Porto Alegre, muito porque começaram a aparecer diversas movimentações no âmbito sociocultural, digamos assim, e o surgimento de diversas casas colaborativas, outros espaços culturais também surgindo em Porto Alegre. Em dezembro de 2012, a gente fez, então, o primeiro mutirão, que foi muito do embrião do que viria a ser o Vila Flores. Essa confluência de pessoas criativas acabou também gerando um projeto que hoje é a nossa Bienal, que é o projeto Simultaneidade, que foi daí em dezembro de 2013. Ali sim, ali já era Vila Flores, ali já muitas pessoas começaram a mostrar o interesse em vir alugar os espaços. Então, para mim, o projeto Simultaneidade de 2013 é um dos momentos mais significativos do Vila Flores, porque realmente mostrou todo o potencial do prédio e desse coletivo. Então, muitos artistas e muitas pessoas conheceram o Vila Flores naquele momento. E muitos sentiram vontade de ter os seus ateliês e seus espaços de trabalho aqui do jeito que estava. Mas em novembro de 2014, daí o pessoal já estava aqui, já tinham 29 iniciativas. A gente fez um evento chamado Vila Flores Portas Abertas para que as pessoas conhecessem os espaços. O Vila não seria o Vila sem os vileiros. É crucial, fundamental, essencial o papel deles. Não só pela questão de conceitualização, a parte intangível do que é o Vila Flores hoje, mas também pela questão estrutural, né, de infraestrutura mesmo. Pegar um espaço zerado, né, eu acho que não era nem zerado, era menos, porque, né, nem parede direito tinha alguns espaços, mas o mais legal era quando eles conseguiam fazer por eles mesmos, assim, né, o Mate Hackers, que eles mesmos instalaram o piso, o híbrido que montou todo o seu espaço, quem era da arquitetura também super decorou. E fazer toda a reforma, o Vila Flores nos deu uma infra básica, né, de elétrica, hidráulica, e a gente fez todo o resto, 3 meses nessa reforma e deixando o estúdio com a nossa cara. Uma palavra que eu acho que é o pertencimento. As pessoas e a comunidade, as pessoas que vêm, se sentirem pertencentes do espaço. Eu acho que a arquitetura trata disso, né? É valoroso nesse conjunto, né, que é o espaço de encontro, o espaço de confluência, o espaço que é nutrido com as atividades de todos os coletivos ao público, né? Isso é o pátio e o galpão, onde concentram essas atividades, onde a gente pode expor o que se faz aqui, né? Então, nossa parte nesse processo é fazer a cama, é fazer a infraestrutura, é fazer com que isso seja possível, né? E aqui tá ficando muito lindo, muito. Gostei demais, dá vontade de não sair daqui nunca. Então, é quase como se o prédio fosse um ser vivo, porque as pessoas estão ali constantemente reconstruindo e redesenhando eles, né? Mas onde é que tu encontra em Porto Alegre? Uma fábrica de bicicletas, um coletivo de arte negra, um hacker space, companhia de teatro de boneco, brechó, gravura, tudo no mesmo lugar. E o Vila Flores chegou bem no momento em que essa situação já está consolidando, assim, né? Que a coisa está ficando muito visível mesmo, essa busca, essa troca de autonomia desses espaços, né?
e dessa possível rede que está se formando. Que a energia que gira no Vila Flores é a questão do se ajudar, da troca de conhecimentos. E hoje em dia, cada vez mais, se a gente não achar o outro para se complementar e para se ajudar na criação, no que o outro tem para contribuir, no que o outro tem para te somar, no que o outro tem para cobrir um momento que tu não consegue fazer algo. Então, eu acho que isso virou a alma daqui do Vila Flores. E o que a gente tem visto é que agora os nossos projetos, eles incorporam esses outros residentes. A gente não consegue pensar um projeto só da Caixa do Elefante, a gente começa a pensar o que o Estúdio Híbrido, o que o Casa Grande, o que todos os outros coletivos podem colaborar para o nosso projeto. Conviver com outros coletivos provoca esse intercâmbio, a gente troca muita figurinha, troca muita ferramenta, troca muita ideia, e isso acaba influenciando também no nosso pensar na produção dos espetáculos. O nosso grupo, o Ato Espelhado Companhia Teatral e o Caixa do Elefante, eles estão abrindo as portas para a comunidade, para receber as artes cênicas, para receber teatro, para receber dança, circo e trazer o público para ver teatro no Vila Flores. E estando aqui, a gente percebe o quanto o Vila já está impactando a cidade, e poder fazer esse trabalho de pesquisa de urbano no lugar é uma experiência muito rica pra gente. A gente está falando de um espaço vivo que ele não vai mudar daqui a pouco. Daqui a pouco ele talvez seja outra coisa que a gente nem sabe. E eu acho que isso é a grande riqueza do Vila. Essa coisa de estar sempre se reinventando, sempre mudando. Aí começou aí com pouquinha gente e foi crescendo. Hoje tem bastante gente, né? Tá aí muitos eventos, lotando muito, bombando para todo lado, né? Tá dando certo.